Muito bom. Então, boa tarde, todo mundo. Boa tarde, gente. Boa tarde aí vocês de casa também que estão acompanhando a gente esse dia. Então, nesse momento, mais que qualquer coisa, antes de a gente começar a nossa palestra em si, eu peço que a gente possa, então, fazer uma oração todos juntos, fechando os nossos olhos, então, na mesma vibração, no mesmo pensamento. Vamos todos nos unir em coração, em intenção, levando as nossas grandes intenções aos nossos anjos da guarda, a Jesus, nosso Mestre, todos os anjos guardiões que nos ajudam em todos os momentos da vida, nos momentos fáceis, nos momentos prazerosos e muito também nos momentos difíceis, aqueles em que a gente precisa de força, precisa do carinho dos nossos amigos, da nossa família, e que nós, nesse momento, possamos, durante essa palestra, durante essa conversa, nós possamos estar abertos aos conhecimentos que aqui serão trazidos, para que eles, então, possam ter as condições de mudar a nossa mente, os nossos pensamentos, talvez, a maneira que nós encaramos a fé, que é o tema da nossa palestra de hoje, melhorando não só as nossas próprias vidas, mas também as vidas daqueles que nos rodeiam. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Então, muito bem, gente. Mais uma vez, boa tarde para aqueles que talvez chegaram enquanto eu estava fazendo a abertura, para aqueles que ainda vão chegando. Para vocês que estão em casa, algum dia a gente vai virar a câmera um pouquinho para vocês verem para quem que a gente olha aqui quando a gente está dando a palestra, né? Mas hoje a gente deixa a câmera disso aqui. Então, por isso, não perca o próximo sábado. A gente vai virar a câmera no próximo sábado. Mas que bom, gente. É bom ver todo mundo aqui. A casa cada vez mais cheia, né? Só para vocês saberem aí de casa, está todo mundo aqui 1,5 metros no mínimo, né, de distância um do outro, tomando todas as prevenções possíveis, né? Mas hoje a gente não vai falar desse assunto que é o que todo mundo só fala no momento, né? Com certeza. Essa palavra, inclusive, vai ser proibida na palestra de hoje. Hoje a gente vai falar de uma coisa que, não só nas circunstâncias atuais, mas dentro, com certeza, da existência humana, ela sempre foi e continua sendo e vai continuar sendo necessária para que a gente consiga navegar, né, nessa montanha-russa que é cada uma dessas experiências que a gente passa, né, aqui na Terra. E não só isso, eu gostaria de, principalmente para o pessoal que está em casa, relembrar que essa palestra ela vai ser bastante ecumênica. Ecumênica, né, nesse caso, eu que também não estava com o português muito fresco, quer dizer, ele não vai ter uma religião em si. Então, se você tiver aí, talvez um parente, que possa ser, seja lá a religião que ele for, católico, protestante, evangélico, eu não vou aqui abordar nada específico do espiritismo que seja muito polarizante, tá bom? Então, nós vamos falar da fé. E a fé, assim como eu vinha falando, ela está presente em todas as manifestações, sejam elas o que a gente chama modernamente de religiões, né, no plural, ou não. Se nós olhássemos, se a gente fosse lá atrás, no início, né, do povoamento da Terra, todos os povos primitivos, sem exceção nenhuma, todos os povos indígenas, eles tinham uma admiração
com aquilo que eles não conseguiam justificar. Que naquele caso eles chamavam dos deuses que se tinham, né? O Deus água, o Deus sol, o Deus terra, o Deus vento, né? A mãe natureza. Ou seja, era aquilo que era maior do que eles. Todos os povos indígenas tinham essa relação com os deuses. O que é a única coisa que mudou é que à medida que a gente foi passando, principalmente com os avatares que aí vieram, né? Jesus sendo o mestre que a gente segue, porque a gente se alinha muito à moral que ele trouxe. Mas sabemos que não é só Jesus que trouxe grandes valores morais, né? Existiram muitos outros e ainda estão vindo pessoas que estão adicionando nos valores morais da Terra. Mas voltando ao que eu estava falando, Jesus veio na verdade dizer, olha, na verdade, todos esses deuses que vínhamos adorando como coisas elementares, particulares e divididas, eles fazem parte de uma coisa só. E daí criou-se o conceito de monoteísmo, não foi? A gente até pode lembrar lá das aulinhas de acho que religião, moral e cívica, alguma coisa desse tipo lá da época que a gente estava crescendo. Né? E a coisa comum em tudo isso, não interessa que tipo de religião, quantos deuses a gente está falando, existe a fé. A única diferença é a maneira que a gente manifesta a nossa fé. E esse talvez é o ponto que eu vou me concentrar e que foi sugerido que eu me concentrasse hoje. É a gente entender o que é a fé, o que significa ter fé, como é que a gente pode melhorar a nossa fé, e como é que eu, inclusive, tenho sinais de que essa minha fé, eu tenho um sinal pessoal, tá? A gente não precisa dizer isso para ninguém. Pô, descobri que minha fé é fraca. Não precisa. É uma reflexão pessoal, né? Que patamar que está a minha fé? Que todos nós, acho que sem exceção, gostaríamos de talvez acreditar, inclusive, que a gente tem uma fé forte. Né? Se a gente olhar fiéis de todas as religiões, a gente quer sempre aumentar a nossa fé. E tem talvez um background, um motivo óbvio de por que a gente quer aumentar a nossa fé. Por que a gente quer aumentar a nossa fé de forma geral? E quanto mais fé a gente tem numa coisa, principalmente se essa coisa é imaterial, né? Essa força maior que a gente sabe que nos ajuda, que está por trás da criação, está por trás da essência das coisas, do motivo das coisas. Se a gente tem um alinhamento melhor e acredita melhor em tudo isso, todas as coisas das nossas vidas atuais, que podem ser difíceis para nós, começam a ter outro tamanho. Não é verdade? Então por que a gente fala assim, mas é tão mais fácil passar por uma dificuldade se a gente tiver fé? Isso não é só o Espiritismo que fala, todas as religiões falam. Não interessa, inclusive, se você tem religião ou não. É verdade ou não é? Todo mundo busca mais fé. E justamente porque todo mundo busca ser mais forte, ter mais condições de não estar única e exclusivamente dependente de algo material e físico, que é vulnerável, que é passageiro, muito obrigado. Porque a gente sabe que isso é fácil de perder. Enquanto que se a gente tem uma fé robusta, se a gente tem uma fé bem construída, ela nos ajuda muito a superar todas as dificuldades que a gente sabe que a vida vai ter. Ou alguém aqui acha, ou ainda está talvez na ilusão, que a vida não vai apresentar desafios. Acredito que já não estamos nesse ponto, não é verdade? Então, inclusive, eu coloquei aqui uma referência, talvez vocês de casa não estão vendo, mas eu escrevi aqui no quadro, os livros, né, que eu usei para pesquisa. São livros especificamente espíritas, porém, que trazem uma moral de Jesus universal. Não tem nada aqui no conteúdo desses livros, desses capítulos específicos, que tenha nada particularmente espírita. Né? E um deles, que é a Gênesis, ele traz, na verdade, uma parábola, uma história, que não está só na Gênesis, que é uma mulher, que na época lá de Jesus, ela sofria muito com uma hemorragia. É um sangramento constante que ela tinha. Ela sofreu por anos com esse sangramento, e na época ela recorreu a tudo quanto é tipo de médico que você tinha acesso. E ela tinha recursos na época, só que ela gastou praticamente todos os recursos com todos os médicos. E nenhum deles conseguiu resolver esse problema que ela tinha. E houve lá uma vez em que Jesus iria fazer uma palestra, ele ia falar em público.
E Jesus, novamente, naquela época já era bastante procurado, né? As pessoas realmente, ele sempre teve aquele magnetismo. Enquanto que quando Jesus estava passando no meio do povo para se posicionar, para começar a fazer a palestra, ela conseguiu tocar nas vestes de Jesus. Ela simplesmente relou nas vestes dele. E imediatamente ela percebeu que o sangramento, que inclusive era contínuo, parou. Aquele lugar de onde o sangramento saía, que obviamente o livro não entra em particularidades desnecessárias, o sangramento parou. Então ela foi curada instantaneamente. E ela sentiu a cura instantaneamente. E Jesus vira com a frase famosa, todos sabem, fala, quem me tocou? Alguém tocou as minhas vestes. Ele pergunta para os discípulos. E os discípulos ajudam ali a tentar localizar. E quando ele localiza a mulher estava, na verdade, constrangida, porque ela achava que o que ela tinha feito ia ser repreendido. Obrigado. E achava que, né, porque a pessoa fala, quem tocou minhas vestes? Falou, nossa, agora entrei. Né? E, na verdade, quando Jesus identifica a mulher que tocou as vestes dele, ela fala, mestre, muito obrigado. E ele diz, a sua fé te curou. Né? Então, veja, o Evangelho em si, ele diz que o que cura, o que nos cura, é a nossa própria fé. Né? Meios externos ajudam a gente, com certeza. Mas quanto mais a gente investir na nossa própria fé, melhor. E isso, na verdade, não é novidade para ninguém. Né? O legal, quando eu estava preparando essa palestra que me veio, foi uma relação que eu acho que provavelmente, eu espero, me ajudou bastante. E se me ajudou bastante, eu acredito que pode ajudar as pessoas. É uma relação de tentar entender a fé como uma coisa que é muito mais próxima de todos nós. Porque às vezes a gente fica tentando entender algo que às vezes é ainda abstrato, é ainda difícil de definir. E realmente é complicado, é complexo. Mas vamos trazer para uma coisa muito mais próxima de nós. Eu vou fazer um paralelo da fé com o sentimento de carinho, de amor incondicional, de afeto, que a gente desenvolve por ou pessoas queridas da nossa família, ou pelos nossos cônjuges, husband, wife, seja lá o que for. Toda relação de amor puro, né, ela passa por esse mesmo processo. Esse amor que um dia chegou num estágio maduro, puro, mais depurado, menos interesseiro, ele não chegou nesse estágio de um dia para outro. Chegou? Com certeza não. Aqueles que estão casados há muito tempo, há mais tempo, sabem disso. Né? Que o amor que a gente tinha um pelo outro quando a gente estava namorando, no segundo, terceiro, quarto mês de namoro, primeiro ano, segundo ano, é um amor completamente diferente do que o amor que, né, eventualmente você vai chegar quando você já está talvez a 20, 25, 30, 40, 50 anos casado. Porque o amor se modifica. E quando a gente fala com os casais que já passaram por essa experiência muito mais intensamente, por mais longo período de tempo, existe uma coisa que eu acho que com certeza todos eles falariam pra gente. E eu já escutei isso várias vezes de diferentes casais. É que o nosso amor, ele foi forjado pelas experiências que a gente teve que passar juntos. O nosso amor, ele foi lapidado, ele foi aperfeiçoado pelas dificuldades que, inclusive, a gente descobriu que a gente tinha juntos. Talvez a dificuldade de um acabou sendo um desafio para o outro, e vice-versa. Mas ao invés de fazer disso uma razão para quebra, na verdade, o casal, ou seja, o casal cônjuge, ou o casal irmão-irmã, ou seja lá o que for, usou-se essa diferença para que os dois crescessem. E quando a gente, inclusive, vê, talvez, pessoas que falam sobre o sucesso dos relacionamentos, tem tantos livros no assunto, esse é um ponto em comum. É a habilidade que cada um de nós temos de conseguir compreender as diferenças. E, em vez de tornar as diferenças uma pedra no caminho, tentar entender como é que eu posso fazer as diferenças se tornarem uma oportunidade para que eu consiga fazer esse amor, esse relacionamento amadurecer. E com a fé, estranhamente, é a mesma coisa.
ou não estranhamente. Por quê? Vamos destrinchar. A gente começa lá, né, quando a gente se entende por gente, dependendo de onde a gente se criou, a gente já escutou o termo fé muitas vezes, né? A gente pode ter, talvez alguns aqui já até foram para escolas católicas, outros não, mas de forma bastante geral, desde criança a gente já escuta, ainda mais sendo brasileiros, né, um país super religioso, o termo fé. Ah, eu tenho fé que tal coisa vai acontecer, ou, né, mãe da gente reza, seja o que for. Então, fé por si, ela começou lá como um embrião, né? E só quando a gente foi crescendo, talvez, né, quando a gente se amadureceu um pouco mais, se tornou inclusive independente, a gente começou a entender realmente o que é fé, né? Um pouco melhor. A gente começou, talvez, até a ressignificar nossa relação com Deus em si, né? Porque a gente passa por isso. Quem realmente é Deus, ou o que é essa relação que eu crio, né? E é interessante porque alguns de nós, eu tenho quase certeza que muitos de nós, já rezou algum dia, dizendo assim, Deus, por favor, me dê mais fé. Ou me ajuda a ter mais fé. Porque eu preciso de fé. Né? E talvez também muitos de nós já se frustrou. Porque quando a gente reza pedindo fé, eu já falei, eu já fiz isso. O que eu esperava receber? Mais fé. Ué, o que eu pedi? Só remor, né? O que eu pedi? Pedi fé. Como é que vai dar outra coisa? Mas, invariavelmente, quando a gente pede fé, o que vem? Vem a oportunidade. Mas olha só, eu vou falar porque eu preciso acabar aqui, né? Então, vem a oportunidade nas nossas vidas, embaladinha de algum outro jeito. Como se fosse um ovo de Páscoa. Né? É um negocinho aqui, uma embalagem, um presente, pode ser pequeno, grande, vem depois, vem antes, vem imediatamente, vem depois de 10 anos. Não interessa. Mas Deus fala, então tá bom, filho. Você quer mais fé, meu amor? Tá aqui. E dá o ovinho pra gente. A gente abre aquele ovo, meu pai amado, o que é aquele negócio ali? Né? Um negócio ali que eu não sei o que é, que eu com certeza não gosto, eu pedi chocolate preto, veio ao leite, seja lá o que for. Ponto é, a gente não gosta do que vê. Com certeza. E aí a gente fala, pô, mas que saco, eu pedi fé, e olha o que está me vindo na vida. Por que eu falei lá né, usei esse comparativo com o amor que a gente desenvolve entre pessoas, que é uma coisa muito mais conhecida da gente, né? Numa relação, qualquer uma relação amorosa só tem flores? Certeza não. Né? Tem trabalho, tem dedicação, tem abnegação, tem que ter, tem que ter. Tem que ter paciência, tem que ter tolerância, com certeza. Tudo isso que a gente fala para ter uma relação saudável com qualquer pessoa é fácil? Não. É trabalhoso. Com a fé é a mesma coisa. Por quê? Porque não dá para eu pedir fé e ganhar fé. Né? Seria maravilhoso. Deus dá mais paciência, ele vai lá e manda um pacote de paciência pra gente. Daí a gente só, opa, graças a Deus, agora estou mais paciente. Rezei ontem, já recebi hoje, tá fácil. Não é assim que funciona. Não é verdade? E aí vem o ponto. Por que a gente falou no começo da palestra, inclusive, eu, né, fazendo até a oração aqui, inclusive orei por mim mesmo, porque se Deus quiser, entendendo um pouquinho melhor essa conversa que a gente está tendo, talvez a gente consiga ressignificar um pouquinho, ou olhar de uma perspectiva um pouquinho diferente desses pacotes de surpresa que a vida nos traz. Lembra dos pacotinhos? Que eu falei, entre aspas, com o ovo da Páscoa, né? Está chegando, né? Tá chegando, não tá? Os pacotinhos, né? Às vezes os pacotinhos são chatos demais, às vezes o pacotinho dói. O pacotinho ele vem com uma surpresa que você não esperava. Mas ele está lá por alguma coisa. Porque se ele não estivesse lá por alguma coisa, toda essa justiça divina que a gente acredita, ela não seria válida. Não é verdade? Então, se o desafio veio, se a dificuldade que a gente passa veio, a única coisa que a gente tem para conseguir passar por aquela dificuldade sem, na verdade, fazer, né, a dificuldade se tornar 4 vezes maior, é tudo aquilo que a gente já sabe, porque a gente fala muito sobre o assunto. Falar é fácil, fazer é difícil.
É a gente aceitar a situação. É a gente conseguir compreender talvez os porquês daquilo que está acontecendo. É a gente não se colocar na posição de vítima. Né? É a gente conseguir o máximo possível, conseguir ter paciência, que é complicado. Que o dia, após o outro, após o outro, após o outro, nada é imutável. As coisas passam. Só que não é fácil quando a gente está lá no olho do furacão. E quando a gente está lá no olho do furacão, a única coisa, ou uma das únicas, né, graças a Deus tem um pouco mais do que só a única, que nos ajuda muito, é ter essa fé forte, inabalada. Agora, quando que a gente tem a oportunidade de fortificar, de construir essa fé maior? É quando está tudo bem? É quando está tudo fácil? Não. É quando eu não preciso nem pensar, se vacilar eu nem rezo, que está tudo beleza na minha vida. A gente não consegue aumentar a nossa fé quando está tudo bem. E quando está tudo bem, a gente às vezes até esquece de rezar. Porque está tudo bem. Né? Agora, lembra numa fase das nossas vidas quando a coisa estava difícil. Muito difícil. A gente rezava quase o dia inteiro. Você ia lá no banheiro, aí você falava, eu vou aproveitar para rezar, porque agora não estou no escritório, eu vou rezar aqui. Você estava indo para o carro, um tempinho que você tivesse, dava outra rezada. E está difícil. E eu preciso de alguma coisa mais do que só isso que eu vejo. Só o material. Ou seja, é exatamente quando a coisa está difícil que a nossa fé cresce. Então, eu não estou aqui querendo dizer que a gente festeja as dificuldades. Ai, que maravilha, minha condição de desastre. Não é isso. Não tem como. Isso seria falso, seria ilegítimo. Que ninguém aqui é masoquista. Só que a gente, talvez, só de a gente pensar assim, poxa, que chato que eu estou numa situação difícil hoje. Não gostaria. Sei que é passageiro, porque eu tenho certeza que vai passar. Nada é permanente. Nem os dias maravilhosos, nem os dias ruins. Nada é permanente. Mas eu sei que agora eu tenho essa oportunidade, que a única coisa que eu posso fazer, o que é? De eu conseguir pegar essa fé que eu já tenho, que eu trouxe de ontem, e realmente amplificar. E como que eu amplifico essa fé? É a gente sabendo, no fim das contas, que percebe. Isso é quase que invariável. Pode ser que você tenha tudo na vida. A melhor família, o melhor carro, a melhor casa, o melhor emprego. Tudo é perfeito. Quando alguma coisa estiver realmente difícil, nada disso, a família com exceção, nada das coisas materiais tem valor. Você pode estar com a Ferrari zerada na garagem. Faz diferença alguma. Porque não é isso que está te trazendo o alívio da dor que você está passando. Que nós estamos passando. O que vale, no fim das contas, é exatamente a gente ver-nos bastante pequenos nesse aspecto, termos essa reality check, né? De assim, nós não somos material. A única coisa que nos sobra, quando a coisa realmente aperta, é a nossa conexão com algo maior. Seja como a gente nomeia esse algo maior. Não interessa. A única coisa que nos sobra é essa conexão. E quando a gente percebe isso, esse link aumenta. Porque até então eu estava assim, né? Indo pela vida e tal. E daí você fica, não, mas eu tenho isso, tenho aquilo. Mas eu também tenho um pouco da fé. Quando a gente, né? Everything is stripped back. Aí eu tenho certeza que a nossa fé aumenta. Com certeza. Não tem como não aumentar. E principalmente depois que a gente passa pelo problema. Principalmente. Porque o que acontece? A gente passa por esse ciclo assim. Tive o problema. Foi difícil. Eu realmente tive que me esforçar muito enquanto eu estava lá no fundo do poço para me segurar as pontas. Utilizei todos os recursos possíveis. Meus amigos, a minha família, o meu marido, minha mulher, seja lá o que for. Veja só, a coisa passou. Agora eu estou melhor. Pode não estar perfeito ainda, mas eu estou melhor. E aí a gente vai lembrar de a única das coisas que realmente nos manteve seguros, bem, foi a fé incondicional de que tudo vai ficar bem no fim das contas.
tudo vai ficar bem no final das contas. Eu me lembro muito de um amigo meu da faculdade, que a gente estudando para as provas lá, e eu fiz engenharia, então as provas não eram necessariamente fáceis. E eu lembro que a gente muito facilmente entrava em pânico. Meu Deus do céu, que provas. E ele sempre falava a mesma coisa. Me lembro até hoje, o nome dele é Érico. Se você estiver me assistindo, um abraço para você. Provavelmente não. Ele falava assim para todo mundo se descabelando, ele falava assim: gente, calma. Vocês já não viram isso todo dia a mesma coisa? A gente está aqui, já quantos anos faz que a gente está estressando com as provas? No final das contas, o que acontece? Todo mundo passa, está tudo certo, todo mundo está aqui. Por que estressar? Vamos fazer o que dá e a gente vai, né, tranquilo. E no final das contas, eu começo a perceber que estava certo. Né? Não adianta desesperar. A gente só tem que fazer aquilo que está no nosso alcance. Porque também não adianta, como outros palestras já falaram, não adianta a gente não fazer absolutamente nada e querer que, né, os santos, ou o nosso anjo guardião, ou os espíritos de luz, né, façam alguma coisa pra gente. Né? Pô, mas eu tô rezando tanto, nada acontece. A gente tem que fazer alguma coisa. E talvez é a fé na mudança que realmente alimenta essa nossa vontade de fazer. Né? Então, que fique essa mensagem, gente, da fé. A relação nossa com a fé tem que ser a mesma que é a nossa com esse amor, com essa maturidade das relações que a gente tem com qualquer pessoa no mundo encarnado. Enquanto eu estou aqui fisicamente. Se eu sei que essa relação, que esse amor aumenta, e ele só aumenta por causa das dificuldades que ele passa, a mesma coisa acontece com a fé. E lembre-se, para você que está em casa, ou para vocês que estão aqui, ou para mim também, né? Acho que a dica seria: não reze para ter mais fé. E isso não vai garantir que você não vai ter mais problema na vida. Talvez, em vez de a gente pedir mais fé, a gente peça assim, só um exemplo, tá? Jesus, me ajuda a ser mais forte, me ajuda a ter mais confiança em quando eu tiver uma dificuldade, ou nessa dificuldade que agora estou passando, para que pelo menos a minha mente, meu coração, possam estar iluminados, possam estar o mais seguro possível. Você conhece as minhas aflições, você sabe dos meus medos, mas eu confio, né, nessa nossa relação. Porque é exatamente o que a gente precisa no momento desse. Né? Tá bom, gente? Então eu espero aí que a mensagem tenha, né, chegado nos corações de cada um de nós. Eu vou convidar a gente mais uma vez, a gente fechar os nossos olhos. Vamos respirando fundo, agradecendo por esse momento, por essa comunhão com o nosso Deus maior, essa comunhão de bons pensamentos, de amor, que nós agora dividimos, quando a gente está na mesma frequência de pensamentos, mesma frequência de emoções. Vamos agora de uma forma conjunta, tanto nós aqui, presentes nessa sala, quanto qualquer um de vocês que estão conectados aí pelo Facebook. Vamos nesse momento orar. Orar, independente da nossa religião, que a gente ore com a intenção de ajudar. Ajudar todas as pessoas, sejam próximos nossos ou não. Seja no Brasil, seja em qualquer país do mundo. Todas as pessoas que hoje passam por dificuldades, que estão tendo a oportunidade de testar a sua fé, de aumentar a sua fé, de construir essa relação com Deus de uma forma mais forte, renovada. Que elas possam ter a força, a energia, o apoio espiritual, para que elas possam passar por esses momentos difíceis. E ao falar isso, ao sentir isso, que nós também internalizemos isso para nós mesmos. Que nós possamos nos reforçar agora
lembrando de tudo isso que a gente falou aqui, para que numa próxima dificuldade nós nos sintamos mais fortes, nós saibamos que o desespero não leva a nada, que a gente com certeza pode confiar, fazendo a nossa parte, confiar em Deus, em Jesus, nos nossos anjos guardiões, que no momento certo as coisas vão passar. Vamos nesse momento então, encerrando essa discussão, essa palestra, agradecendo a todos que nós mantenhamos essa paz durante a semana inteira. Que assim seja, graças a Deus.